Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal Biologia e tal. E hoje falaremos de duas estruturas celulares muito importantes para nós. A primeira delas é o complexo de Golgi, responsável por receber, modificar e enviar substâncias, mas também responsável por sintetizar e participar da formação de estruturas. O outro carinha que nós falaremos hoje são os lisossomos, responsáveis pela digestão celular. E nós vamos entender hoje tudo isso nessa aula, então vem comigo! Bem, pessoal, então vamos lá. Vamos falar, então, primeiramente do complexo de Golgi. Na verdade, este termo já é um termo mais antigo. Hoje em dia já é bem mais utilizado o complexo golgiense, mas também pode cair em alguma prova aí para você, sistema golgiense ou até mesmo aparelho de Golgi. Então, fica atento e já começa anotando aí, hein? Ele é encontrado apenas nas células eucariotas e, na realidade, é uma região modificada do retículo endoplasmático liso. Então, é claro que esse carinha vai ter uma relação direta com o retículo endoplasmático granuloso. As funções dele são muito importantes, como eu já falei no início do vídeo. Dentre essas funções, nós vamos ter a recepção, a modificação e o envio de substâncias para fora, para o meio extracelular, e também vamos ter a síntese de substâncias dentro desse carinha. Outra coisa que ele faz é participar da produção de certos componentes celulares que eu vou estar mostrando para vocês. Vamos lá então. E este complexo é constituído de unidades denominadas sáculos lameliformes, também conhecidos como os dictiossomos ou golgiossomos. Então, cada golgiossomo é uma pilha desses sáculos lameliformes achatados, de onde vão se desprender pequenas vesículas. Essas vesículas podem ser vesículas de secreção ou os lisossomos, que nós vamos falar daqui a pouquinho nessa aula, hein? Então fica comigo e não perde nada. Vamos lá! É o seguinte, os grânulos de secreção. Quando nós falamos de secreção, nós estamos falando de substâncias que as células produzem e enviam para o extracelular. Aqui nessa imagem nós podemos ver o complexo golgiense liberando vesículas de secreção. Essas vesículas vão então se desprender do complexo golgiense e vão até a membrana plasmática, onde serão liberadas essas secreções por exocitose. Viu? As secreções, portanto, vão exercer a sua função em outro lugar, mas não no interior da célula em que ela foi produzida. Beleza até aqui? Olha só, gente, qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, que aí eu vou estar respondendo todos vocês. Tranquilo? Vamos lá! Olha só, o complexo golgiense também vai sintetizar substâncias e participar da formação de estruturas. Presta atenção nisso aqui, hein? Vai anotando tudo. Síntese de mucopolissacarídeos. Caramba, que nome, né? Então, isso daí é um muco. Você vai encontrar esse muco tanto nas vias respiratórias quanto nas digestivas. Eles vão ter a função de proteger e lubrificar as mucosas, ok? Outra função, então, é a síntese de lipídios. Eles vão produzir lipídios esterídeos, nós já vimos também aí os lipídios nas aulas anteriores. Caso você não tenha assistido, vou deixar aqui um card, certo? Se você estiver assistindo pelo YouTube, e vou deixar também na descrição do vídeo, caso você esteja assistindo em outras plataformas, beleza? Aí você vai lá e dá uma revisada em lipídio, caso você tenha esquecido. Esses lipídios esterídeos são os hormônios sexuais. Nós temos aqui como exemplo o estrógeno e a testosterona.
E também é responsável pela síntese dos corticosteroides, que estão presentes lá nas glândulas suprarrenais, que estão ali em cima dos nossos rins. Você lembra dessas glândulas? Vamos lá. Outra coisa, ele participa da formação da lamela média nos vegetais. A lamela média é o cimento, tá? Então é o cimento que vai ali unir as células e que vai dar ali uma firmeza, né, entre aquelas células vegetais. Outra função é a formação do acrossomo no espermatozoide. O acrossomo é aquela região na cabecinha do espermatozoide em que tem ali algumas enzimas. Quando acontece ali o encontro do espermatozoide com o ovócito secundário, nós vamos ter então a liberação dessas enzimas para que o núcleo do espermatozoide consiga adentrar ao ovócito 2. Beleza? Até aqui tá de boa, né? Vamos lá. Os sacos laminiformes, gente, vão ter duas faces, que nós chamamos de cis e trans. Presta atenção nessa imagem aqui. A face cis vai ficar voltada para o retículo endoplasmático granuloso. O retículo endoplasmático granuloso também vai liberar ali algumas vesículas cheias de proteínas, né? Porque nele nós temos ali fixados vários ribossomos que nós vamos estar falando nas aulas posteriores. Então já aproveita e se inscreve caso você não seja inscrito, hein? Ah, e já aproveita agora e já deixa aquele like que você não deixou no início do vídeo, combinado? Então vamos lá. Aí o retículo endoplasmático granuloso, ele vai liberar vesículas com proteínas que vão ser recebidas através dessa face cis pelo complexo golgiense. O complexo golgiense vai receber essas proteínas, vai modificá-las, como por exemplo, pode modificá-las em enzimas, né? E vão liberá-las então em vesículas, que seriam aquelas vesículas de secreção. Quando nós falamos da face trans, nós estamos falando da face que está voltada para a membrana plasmática, aqui em cima. Essa face é a responsável pela liberação dessas vesículas com secreção, para que elas se fundam com a membrana plasmática e liberem essas secreções para que elas sejam encaminhadas ao seu devido destino. Tranquilo até aqui? Agora percebam uma coisa. Nós não temos apenas vesículas de secreção. Aqui desse lado está escrito lisossomo primário. Vamos lá. Lisossomos, né? Professor, já sei, esse carinha é responsável pela digestão intracelular. Beleza, então vamos falar um pouquinho mais dele. Os lisossomos são bolsas membranosas que vão conter dezenas de tipos de enzimas digestivas. Essas enzimas são produzidas no retículo endoplasmático granuloso, não se esqueçam, e possuem atividade máxima em meio ácido e também podem ser chamadas de hidrolases ácidas. Okay? Presta atenção numa coisa, aqui eu tenho aquela mesma imagem, eu reduzi ela um pouco. Aqui no cantinho eu tenho o lisossomo primário. Professor, mas o que é o lisossomo primário? O lisossomo primário, ele vai ser liberado pelo complexo golgiense e vai ficar ali na célula, tá? Até ele encontrar alguma coisa que deve ser digerida, que pode vir essa coisa do meio externo ou pode ser também do próprio meio interno da célula. Enquanto ele não encontra essa substância a ser digerida, enquanto ele não acontece a fusão dele com o fagossomo, por exemplo, ele vai ser chamado de lisossomo primário. A partir do momento que ele começa a executar a sua função, nós vamos chamá-lo de lisossomo secundário. Beleza? Até aqui? Vamos lá, vocês vão entender direitinho daqui a pouquinho, então fica comigo aí, hein? Não sai agora dessa aula não. Nós vamos ter dois tipos de digestão intracelular, tá? Nós temos a heterofagia e a autofagia. Heterofagia é quando o material que deve ser digerido pelo lisossomo é proveniente do meio externo.
Ele pode entrar, então, por fagocitose ou pinocitose. Ah, professor, eu não me lembro o que é fagocitose e pinocitose. É o seguinte, a fagocitose está mais relacionada com partículas maiores que vão entrar na célula. Já a pinocitose seria mais relacionada a partículas pequenas, líquidas, que também vão entrar na célula. Tranquilo? Ah, lembrei. Agora já mereço aquele like, hein, que você não deu na hora que eu pedi. Vamos lá, continuando. E a autofagia? O material a ser digerido provém do próprio meio celular. Pode ser até uma organela ali, velha, né, que está ali dentro da célula. Então tem que ser digerido, já não está mais exercendo sua função. Beleza. Aí, a digestão intracelular dessas organelas vão produzir nutrientes para o citoplasma. Então, foi ali, fez a digestão intracelular e obtém os nutrientes. Nada vai ser perdido, tá? Nesse caso. Vamos lá. Aqui eu tenho uma imagem mostrando a heterofagia e a autofagia. Como eu falei anteriormente, olha só. Nós temos o lisossomo primário. Esse lisossomo primário, quando ele entra em contato com o fagossomo, por exemplo, nós vamos ter um vacúolo digestivo. Beleza? Agora, quando esse lisossomo primário pega ali uma organela, por exemplo, aqui, ó, como está pegando uma mitocôndria, nós vamos chamá-los de vacúolo autofágico. Esses dois, após a digestão, vão deixar ali resíduos, né? Os resíduos que aí, se não for nutriente utilizado pelo citoplasma, eles vão ser liberados por exocitose aí pela membrana celular. Então, pega aquilo ali, exocita ele e joga tudo para fora. Beleza? Vamos lá. O que mais, professor? Essa parte aqui é muito interessante. Anota e não esquece, não. Eles também estão relacionados com o processo de autólise, que é quando acontece a morte celular. Esse fenômeno, então, é aquela destruição das células pelas próprias enzimas. O que vai acontecer? Uma quantidade grande de lisossomos vai começar a se deteriorar e vão liberando suas enzimas dentro da célula. Com isso, a célula vai morrendo. Mas, professor, por que isso poderia acontecer? Vou te dar 3 exemplos. Olha só, morte do organismo. Quando acontece a morte de um organismo, os lisossomos fazem isso e começa a morte celular juntamente ali, então, com um processo de decomposição. Os fagossomos vão ajudar, então, o organismo ali a se decompor. Beleza? Tem mais? Tem. Isso pode acontecer também em doenças como a silicose. A silicose é uma doença ocupacional, ou seja, uma doença do trabalho, né? Que afeta os pulmões e que vai acontecendo a morte das células respiratórias. Muito triste, né? Mas também é um processo que ocorre através dos lisossomos. Outro exemplo que eu posso dar para vocês é a regressão da cauda do girino durante a metamorfose em sapos. Então, aquela regressão da cauda é a morte celular causada pelos lisossomos, ou seja, a autólise, né, para que haja regressão daquela cauda. Beleza até aqui? Bem, pessoal, se vocês gostaram dessa aula, já deixa aí aquele like. Se não é inscrito no canal, já aproveita e se inscreve aqui, hein? Sabe por quê? Toda semana eu dou continuidade às aulas aqui no canal. Ah, e já aproveita agora e continua seus estudos assistindo um dos vídeos que aparece aqui da tela. Obrigado a você que assistiu esse vídeo até o fim. Um grande abraço a todos e até a próxima aula. Tchau, tchau!